Meus irmãos, vamos começar. Rogar a Deus que nos abençoe mais uma vez nesta última aula deste módulo de aconselhamento bíblico que planejamos. E agradecendo mais uma vez a nossa irmã Paola pela prontidão, pela disponibilidade e disposição em estar conosco. Tem sido muito proveitoso, Paola, edificante, e tem provocado meditações, conversas e tem contribuído para, para a nossa comunicação e refletir a respeito disso. Que Deus continue a te abençoar e a te capacitar nessa jornada no ministério que Ele mesmo te deu. Amém. Vamos orar? Eu mesmo vou fazer essa oração. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite podemos nos reunir em seu nome mais uma vez com o propósito de estudar neste curso de teologia um assunto tão importante, tão fundamental na nossa vida diária, que envolve nossos relacionamentos, nossa maneira de nos comunicarmos, de maneira que promova a edificação. Que o Senhor nos ensine a cada dia para que nossas palavras reflitam a tua própria palavra de diversas maneiras e que ao ouvirmos outros falar também possamos discernir e ter sabedoria naquilo que o Senhor mesmo quer que nós façamos, como nos portamos e respondamos também. Que o Senhor continue a abençoar a cada um aqui, que este estudo seja edificante, seja um momento de crescimento e que continuemos a meditar neste tema e em outras oportunidades continuar estudando o que a tua palavra diz sobre isso. Rogamos em especial pela vida do reverendo Wellington, que comentamos nos nossos grupos. Que o Senhor tenha misericórdia dele, nós clamamos que o Senhor intervenha e o restabeleça, se essa for a sua vontade, assistindo também a família do reverendo Wellington, que sofre neste momento de apreensão, que o Senhor conceda a sabedoria aos médicos, a melhor forma de tratá-lo, e rogamos que o Senhor seja com ele e cumpra a sua vontade na sua vida. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Paula, está contigo a palavra? Deus abençoe. O seu microfone está desligado. Você nem viu, mas no meio da oração eu caí, voltei. Eu ouvi. Ouviu? Fechei o Chrome sem querer, hein? Bom, gente, então a gente vai continuar no que a gente já vem conversado, né, sobre as questões de comunicação, a sua importância, a forma como a gente tem que dar atenção da forma como a gente se comunica, especialmente porque isso nos dá oportunidades de testemunho, né, dentro e fora da igreja, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. A gente já tem falado sobre isso, né? Hoje é o quarto encontro. E aí na semana passada eu falei de 2 pontos importantes que a gente encontra lá em Efésios, sobre a comunicação depois de alguém que conhece a Cristo de verdade, né? Paulo até fala, se é que vocês conhecem a Cristo, né? Deixe o seu modo antigo de viver e viva como um novo homem, né? Como nova criatura, e aí ele passa a dar algumas orientações básicas e muitas delas estão ligadas à nossa forma de se relacionar e à forma de falar. Então, semana passada eu falei sobre ser honesto, né? Falar a verdade, não só falar a verdade, mas como falar a verdade em amor, e a responsabilidade que a gente tem sobre isso. E a gente falou bastante também sobre a prontidão em resolver, né? Sobre a gente não deixar o sol deitar sobre a nossa ira, né? Sobre como a gente precisa, de fato, não fingir que os conflitos não existem, que isso é muito comum na nossa cultura, mas
não é bíblico e não ajuda, só piora os problemas, né? Então, a ideia dessa última etapa, né, é a gente falar sobre 4 ferramentas da comunicação bíblica. Eu falei essas 2 na semana passada e hoje eu vou falar de mais 2 para a gente caminhar para o fechamento da matéria, assim, do tema em si, né? Obviamente, esse tema, ele tem muitos pormenores. Eu fiquei de indicar uns livros para vocês, depois eu indico nome, autor direitinho, mas tem um livro chamado Em Busca da Paz, que ele vai falar só sobre isso, né? Sobre comunicação e relacionamento, e ele vai dar diversos pontos, inclusive, assim, detalhes sobre como você resolve conflitos com pessoas que não querem, como você resolve conflitos com pessoas que não são crentes, e assim por diante. Assim, ele vai, porque a gente está falando aqui da parte mais básica, né, da comunicação, do que cabe a nós. Mas a gente sabe que tem diversos viés, né, quando você vai falar de resolução de conflitos, exatamente porque envolve outras pessoas, né? Então, esse assunto dá para vocês estudarem para o resto da vida. E aí hoje eu vou falar dos outros 2 pontos, que um é ataque o problema e não a pessoa, e o outro é o haja e não reaja. Esses 2 últimos pontos, eles estão especialmente ligados nessa questão da resolução de conflitos. E o conflito em si não necessariamente é uma briga, né? A gente não precisa brigar para ter conflito, né? Às vezes é uma questão de discordância mesmo, opiniões diferentes, às vezes decisões que precisam ser tomadas em grupos, né? Acho que na igreja isso é muito comum, quando a gente trabalha em ministério, por mais que tenha um líder, a equipe participa das decisões na igreja e assim por diante. No conselho, né, Timóteo, devem ter muitas questões, e assim, o que a gente vai falar aqui não está necessariamente ligado a brigas, né, mas a discordâncias, conflitos, decisões que precisam ser tomadas. Então, o que seria importante a gente levar em consideração? Lembrando que quando vocês quiserem falar, aquele botãozinho da mãozinha tem funcionado bem. Então, vocês fiquem à vontade, tá? A gente continua no mesmo esquema. Vamos lá para Efésios 4, que é o que a gente está usando para falar, né, desse ponto. E a gente, na semana passada, a gente falou muito dessa primeira parte, né, de Efésios 4 até o 28, e até o 26 especificamente, né, que a gente falou da questão da ira. No 28 ele vai falar sobre roubo, e aí no 29 ele volta a falar dessa questão da fala. E aí ele vai falar assim, no 29 e no 30. Não saia da sua boca, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, em algumas versões, né, nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, a forma como a gente fala pode alegrar o Espírito, ou entristecer o Espírito. Então, mais uma vez, mais um versículo falando da importância da gente se preocupar com isso, da gente cuidar disso. E aí, nesses 2 versículos, a gente encontra o que acontece com as nossas palavras sujas, né, as palavras torpes. Geralmente a gente fala disso a gente usa esse versículo para falar que é proibido falar palavrão, né? A gente acha que é só a questão do palavrão, mas não é só isso, né? As palavras sujas, né, ou torpes, elas também são palavras de ataque, né? São palavras que procuram, que têm a intenção de ferir outras pessoas, né? Não são palavras abençoadoras. E essas palavras não necessariamente podem ser ditas diretamente para aquela pessoa, que é o caso da fofoca, por exemplo. Eu posso falar palavras que denigrem as pessoas nas costas delas. O que a gente já sabe, já falamos sobre isso,
é totalmente contrário àquilo que Deus quer de nós, né? Então a gente precisa evitar, né, cortar do nosso vocabulário as palavras torpes, né, as palavras com más intenções. Isso inclui deboche, sarcasmo, piadas de cunhos sujos, maledicência de forma geral. Então, tudo isso, Paulo diz no versículo 29, nenhuma. A gente pensa que tem umas mais pesadas, umas que as outras, a gente geralmente usa uma régua de medir baseado no outro, né? Ele fala palavras mais pesadas, as minhas são mais tranquilas. E Paulo fala que a gente não pode falar, não deve falar nenhuma. E aí, o contrário disso, Paulo, nesse trecho, especialmente do capítulo 4, é muito interessante porque ele vai ensinar como que funciona o processo de revestir, despojar do velho homem e o revestir. Então, ele sempre vai dar um contraponto. Ele não fala simplesmente abandona o pecado. Ele vai falar abandona o pecado, mas coloca outra coisa no lugar. Isso é o revestir. Né? Quando você vai deixar de trocar de hábitos, né? Quando você vai abandonar hábitos ruins, é sempre bom você colocar um hábito bom no lugar. Então, o que ele está falando aqui é exatamente isso. Ele vai fazer aquele que roubava não roube mais, porém trabalhe. E ele vai fazendo isso esse capítulo todo. E ele faz a mesma coisa aqui. Não é simplesmente parar de falar palavrão ou parar de falar coisas más contra as pessoas. Ele vai dar uma outra orientação, que da sua boca saiam palavras que transmitam a graça aos que ouvem. Então, se você é uma pessoa que fala muita besteira, muita bobagem, a gente pode ser transformado, né, mudar o nosso vocabulário por palavras que agradam, palavras que levam graça. Estudem mais a Bíblia, decorem versículos, tragam para as outras pessoas palavras que edificam. Isso, aprendam a dar conselhos bíblicos para as pessoas, a orientá-las na palavra. Isso vai transformar a sua comunicação e os seus relacionamentos. Imagina quantas pessoas que se aproximam de você porque você gosta de fofocar e ela vai fofocar junto. Quantas pessoas se aproximam de você porque sabe que você vai falar mal de outras pessoas junto com ela. Agora, imagine as pessoas passando a te procurar porque sabe que você vai sempre trazer bons conselhos. Pessoas que vão se aproximar de você porque você vai ter boas palavras, porque você vai orar com elas, porque você conhece a palavra de Deus, porque você tem palavras de ânimo para levar para elas. Então, até os seus relacionamentos mais próximos vão mudar, seus amigos próximos vão mudar. Então, pensem bastante nisso. Uma comunicação edificante, essa pessoa que traz graça, ela foca, quando a gente fala de conflito, né, ela foca no problema e não em atacar a pessoa que está envolvida no problema. Geralmente, quando a gente arruma uma briga, uma discordância, ou alguém discorda da gente e ela, entre aspas, né, atrapalha o meu propósito, vamos pensar assim num contexto ministerial, né? A gente está ali decidindo a música que vai cantar no louvor, né? Não sei aqui se alguém é do grupo de louvor, mas a gente está aqui decidindo em grupo a música que vai cantar no louvor. Eu gosto muito de uma determinada música, amo essa música, adoro ela. E aí levei para o grupo na esperança de que a gente fosse cantar, porque eu gosto muito dela. E aí a irmã falou que não é boa, não gosta dela, ou por ritmo, ou porque tem uma palavrinha lá que não é legal, ou N motivos. Se eu não prestar atenção, eu automaticamente olho para aquela pessoa como minha inimiga. Ela está contra o meu propósito. O meu propósito é que aquela música seja cantada no domingo. Mas se aquela pessoa foi contra por algum motivo, eu não vou ligar para o motivo em si. Eu vou olhar para aquela pessoa e achar que ela é a minha inimiga. Talvez você olhe assim e fale assim, nossa, que pesado, não é bem assim. Mas dá uma avaliada nos últimos conflitos que você se envolveu, ou que você foi envolvido, ou que você participou de alguma forma. Ou
discordâncias e afins. A pessoa em si, que está envolvida, que gerou o conflito, ela, de certa forma, você acaba olhando para ela de alguma forma, buscando defeitos nela para invalidar o argumento dela. Isso é muito comum se a gente não prestar atenção, é muito do nosso coração. A vingança é muito natural no nosso coração. Então, a gente precisa prestar muita atenção nesse tipo de discordância para olhar para a situação em si e não para outra pessoa. E não atacar a pessoa. Então, a pessoa não concorda com a música. Tudo bem, vamos ver se de fato ela tem razão? Então, vamos olhar se de fato a música é um problema? Se de fato ela só não gosta, será que eu posso abrir mão dessa minha escolha? Eu estou dando um exemplo muito básico, porque eu já participei de muito grupo de louvor e já vi muitas tretas acontecendo. Mas isso pode estar em qualquer tipo de ministério, situação, trabalho, conflito no departamento infantil, professores escolhendo matéria, qualquer coisa, gente. Se a gente não prestar atenção, na hora de resolver essas discordâncias, a gente vai direto na jugular da pessoa, né, para invalidar o argumento dela, porque a gente olha e acha que ela está atacando o nosso desejo. Ela está fazendo com que a nossa vontade seja invalidada, né? Então, esse é um ponto que eu queria deixar muito, muito claro aqui, assim, nesse ponto, né? De como a gente precisa prestar atenção em resolver o conflito sem atacar a pessoa. Ah, Paula, mas e se eu estiver sendo atacado? Aí a gente pode usar textos clássicos, né, da outra face, e no que depender de vós, busca a paz, mantenha a paz. E os textos que a gente leu nas outras aulas, sobre em Provérbios, por exemplo, né, de como você pode, como você não deve se envolver em discussões com o tolo, né, e assim, você tem que resolver o conflito, mas você não precisa se tornar um tolo se o outro estiver sendo tolo, né? Então, tudo isso é algo que a gente precisa considerar enquanto a gente está buscando a paz nos relacionamentos. Né? A gente já falou que você tem que falar, que é importante você falar a verdade em amor, ter prontidão para resolver esses conflitos, e nessa resolução a gente tem que focar no conflito e tomar muito cuidado para não atacar as pessoas envolvidas, né? Às vezes a gente também tem um anseio muito grande em se defender, em se justificar, mas a gente precisa tomar um cuidado de nunca esquecer que quem é o nosso defensor é o próprio Deus. Se você está num conflito em que você foi injustiçado, em que falaram mal de você, você não precisa, você não deve, na verdade, pagar o mal com o mal. Muito pelo contrário, você paga o mal com o bem. E assim você lança brasas vivas sobre a cabeça dessa outra pessoa. Esses são mandamentos, assim, são ordenanças da palavra que parecem muito, muito difíceis de cumprir no dia a dia, né? Essa questão de dar outra face, tipo, que absurdo, né? Mas a gente precisa considerar que Deus sabe o que faz e que Ele conhece os nossos corações, né? Os nossos corações vingativos, os nossos corações também, que têm uma tendência muito grande ao engano e à desconfiança, que podem se meter em confusões que nem existem. Então, todos esses processos ajudam a gente a entender onde as batalhas estão sendo travadas de fato, né? Que é o que o Tiago fala, elas sempre são travadas inicialmente no nosso coração, o nosso coração cheio de pecado. Então, quando Jesus fala, tipo, não reaja, espere, pare, é exatamente porque Ele sabe do pecado que habita no nosso coração e da tendência que a gente tem a guerras e conflitos por questões egoístas
e por questões que envolvem os nossos desejos pecaminosos, a nossa cobiça, e não o crescimento do reino, né? E não é um interesse do reino em si. Então, esse é um outro ponto importante dessas ferramentas. Essa é uma ferramenta muito importante para a gente pensar. Alguém quer falar alguma coisa, discordar, concordar? Tenha vontade. Eu ia dizer, de certa forma você comentou algo semelhante, mas quando você colocou sobre a gente é atingido de alguma maneira, então o que fazer, né? Uhum. Tudo que a gente está falando tem a ver com alguém que foi revestido de Cristo, no seu caráter, no seu procedimento e no seu modo de falar, de viver. Então me ocorreu, né, nas bem-aventuranças, sobre a mansidão, justamente o fato de não revide, não se vingue, mas entregue àquele que julga. Então, isso procede de um caráter cristão, essa disposição, alguém que foi revestido de Cristo, né? Não dá para exigir isso de alguém que não foi convertido, mas quem foi convertido e tem o caráter de Cristo será transformado dessa maneira, né? E o outro aspecto que você mencionou aí no final, pensando em Tiago, é de onde procedem guerras que há entre vós. O problema não é o outro, né? Como a gente costuma pensar primeiramente, começa no seu coração, né? A questão do orgulho, do egoísmo, né? E um caráter cristão transforma isso e de maneira que a palavra, ao invés de ser uma flecha, né? Para acertar um alvo, atacando alguém, é para transmitir graça, né? E então as palavras demonstram essa transformação do coração. Então é só uma ponderação aí que eu pensei que tem a ver com o que você disse. Sim. São questões muito, muito importantes, e é interessante a gente ver como a Bíblia fala disso do começo ao fim, né? A gente citou muito Provérbios no começo, e agora a gente está muito no Novo Testamento, e aí a gente vê como Paulo, Tiago, Salomão, eles vão mostrando exatamente essa sequência do nosso coração pecaminoso caído e como isso afeta os relacionamentos e a forma como a gente lida, né, com o outro, né, e como o nosso pecado fecha os nossos olhos para as bênçãos que os relacionamentos trazem. Né? Acho que essa é a grande questão que a gente precisa olhar. Como eu falei logo no começo, os conflitos eles são oportunidades, mas é muito difícil a gente olhar para o conflito em si como uma oportunidade de melhorar os nossos relacionamentos, melhorar a nossa comunicação, tratar pecados no nosso coração. A gente quer tratar no do outro, né? Lógico, que o outro está errado, geralmente, na nossa visão. Mas essa ideia da gente aprender a avaliar o nosso coração para ter relacionamentos melhores, né? Relacionamentos redentivos, é o nosso grande desafio. Isso é assim desde que Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Essa palavra não foi para edificação, foi torpe, né? Foi um ataque, querendo se autojustificar, né? Então exatamente. É do início ao fim mesmo. Foi livrar o dele, né, e jogar a culpa em Deus, ainda por cima. Achei uma petulância. Coisas que nós mesmos fazemos hoje, né? Tipo, poxa Deus, foi você que deu essa bênção aqui na minha vida. O Ademir quer falar? Então, eu acho que hoje ainda continua a gente falando muitas vezes, né? A mulher que tu me deste. Mas é difícil, a gente tem que voltar para a gente mesmo, né? A gente reconhecer que nós precisamos das misericórdias de Deus
que o mais complicado de tudo é o maldito homem que confia no homem. É eu confiando em mim mesmo. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, qualquer conflito, geralmente, a gente tem culpa também. Né? E em Provérbios também fala que um tolo com a boca calada se torna um sábio. Então, muitas vezes, a gente não espera o tempo certo. Na Eclesiastes fala também que há tempo para tudo embaixo da terra. Tempo para colher, tempo para plantar, tempo para falar. Então, acho que tudo tem seu tempo certo. Mas nós, é muito difícil pedir misericórdia para Deus, que nós somos miseráveis pecadores mesmo. Se a gente não se vigiar, se a gente não olhar, a gente somos o provocante, muitas vezes, dos conflitos. É só essa observação que eu queria deixar. Sim. Exatamente. Para a gente ter mais... Desculpa, Paula. Pode falar. Eu assisti um programa, eu não sei se foi o primeiro que você participou de aconselhamento bíblico com o pastor lá, não sei se foi assim, foi já faz um ano mais ou menos. E eu achei muito interessante que o pastor, ele falou, eu vou falar com as minhas palavras assim, tentar querer dizer o que ele disse, né? Mas eu achei interessantíssimo, que eu nunca havia pensado nisso assim. Ele falou assim que é como se assim a gente levantasse ídolos dentro de nós mesmos, que no caso esse ídolo seria eu mesma. Porque vamos supor, eu começo a discutir com você e eu quero ganhar aquela briga. Então, assim, você já levanta um ídolo naquele momento, porque eu quero vencer. Isso, assim, foi tão marcante na minha vida. Assim, e eu fico pensando, só que eu nunca tinha pensado pelo lado da idolatria, que eu quero ser Deus, eu tenho a razão, eu tô certa, assim, sabe? Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Nosso ego é tão gigantesco que a gente nem isso consegue enxergar, e assim, isso foi profundo. Eu não sei se isso pode depois ser compartilhado, essa gravação, pastor, com outras pessoas, não sei, tá gravando, é só para a igreja, não sei como funciona isso. Mas, enfim, vou me abrir aqui em relação a mais uma coisinha. Outro dia, uma pessoa no trabalho me perguntou assim, ai, Sil, você acredita, não sei o que, no livre-arbítrio, né? Aí eu falei assim, claro que não. Eu sou calvinista e eu nunca uso falar que eu sou calvinista. Para ser sincero, irmãos, eu não curto mesmo falar que eu sou calvinista. Aí eu falei assim, claro que não. Foi mais ou menos assim com essas palavras, claro que não, eu sou calvinista. Depois que passou toda a discussão, que foi um pouco forte, aí eu fiquei pensando, e eu conversei com um menino no outro dia. Eu falei para ele, sabe, eu preciso mudar a minha fala, é onde mais peco. Por que que eu tinha que responder assim para você? Claro que não, eu sou calvinista, tipo assim, né? Quem sou eu? Então a gente se manifesta de uma forma que é feia. Eu não precisava falar assim, eu podia ter falado com mansidão. Ó, o que falta na minha vida, irmãos, é a palavrinha em amor que eu preciso aprender. Então é assim, eu podia ter falado assim, não, eu não acredito no livre-arbítrio, eu não penso assim. A gente pode falar sobre predestinação se você quiser. E para você chegar nesse ponto da mansidão, é só a misericórdia e graça do Senhor. Então, assim, eu pequei feio, sabe, na minha forma. Quando a gente é atacado, assim, entre aspas, né? Nem precisa ser atacado violentamente, né? Que nem a história que você falou. Mas quando a gente é desafiado, acende em nós um espírito competidor incrível. E a gente gosta de vencer, lógico, né? Isso que o pastor falou lá no programa é algo que a gente trata todo o tempo inteiro no aconselhamento, que é a idolatria de si mesmo, que é o famoso egoísmo.
a gente se coloca no trono, no centro, e obviamente, isso afeta todos os nossos relacionamentos, porque a gente quer que as pessoas ao nosso redor nos sirvam, e elas façam o que a gente quer que aconteça. A gente tem planos melhores para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, situações no trabalho, no dia a dia, na igreja, a gente tem planos para elas, né? A gente acha que se for do nosso jeito vai ser o melhor. Então, qualquer pessoa que aparecer no caminho para atrapalhar esse processo, ela pode se tornar um grande inimigo, né? Então, a gente precisa sempre parar para pensar e perguntar para nós mesmos quem está reinando. Se é Deus ou se somos nós mesmos. Quem está reinando no centro do nosso coração? Geralmente somos nós mesmos. E aí isso tudo que eu estou falando aqui, de passos, né, para bons relacionamentos, se vocês forem ver, exige um grande sacrifício da nossa parte. Exige o sacrifício de se humilhar, exige o sacrifício de ir até a pessoa que nos ofendeu, exige um sacrifício de segurar, de buscar a mansidão no falar, inclusive com pessoas que não são tão legais com a gente. Isso exige um sacrifício. E aí, é a hora que você pensa. Por que é um sacrifício? Porque é a hora que você mata o seu eu, né? Você esmurra o seu próprio corpo para que Cristo reine em você. Né? Então, se está muito difícil, é muito comum, por exemplo, eu atender pessoas que têm dificuldade de perdoar. E aí, quando você vai entrar nos pormenores, né, a pessoa sempre vai enfatizar o tamanho da ofensa. Então, assim, se fosse uma ofensa menor, eu perdoaria, mas essa ofensa aqui não dá. Essa aqui não dá. E aí a gente começa... É um trabalho geralmente longo, né, porque tem situações muito difíceis mesmo, que, né, as pessoas precisam lidar, né? Traição, adultério, abuso, já tivemos que lidar, e assim por diante. A questão sempre da dificuldade está nesse ponto em que o eu está reinando versus o reinado de Cristo no nosso coração. Né? Então, até que ponto eu consigo abrir mão do meu reinado, né? E para permitir que Cristo reine sobre o meu coração. E isso é um ato de muita confiança. A gente precisa confiar que a justiça de Deus ela não falha, ela é perfeita. Ele cuida, ele sabe de tudo, de todas as coisas, ele sabe das situações, ele sabe de tudo que está encoberto, ele sabe das injustiças. E a gente não está falando assim, então espera que a pessoa vai se ferrar. Deus vai lá e vai se lascar. Na verdade, esse não pode ser o nosso desejo. Né? A gente vê Cristo na cruz falando, Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, o próprio Cristo nos dando exemplos de como a gente tem que agir em situações como essa. Né? Cristo lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Então, a gente precisa aprender a trazer esses exemplos de Cristo para o nosso dia a dia. A gente não pode deixar que a Bíblia seja só uma leitura para o nosso dia a dia, para o nosso dia ser mais leve. É mais que isso, né? É uma regra de fé e prática, né? A gente gosta de falar com calvinistas, né? Que a Silvânia não gosta muito do termo. É uma regra de fé e prática, né? Então, é regra de prática mesmo. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso no nosso dia a dia. Eu não estou colocando isso como um peso, né? Ai, nossa, a Paula falou aqui, vai ser muito difícil ser essa pessoa. Vai mesmo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Então, o nosso trabalho é buscar se encher do Espírito Santo, né? Confiar que o fardo em Cristo é leve, né? Não é pesado. Né? Eu estava conversando com uma moça ontem, em aconselhamento,
E ela estava falando das brigas que ela tem tido com o noivo dela. E ela tá lá insistindo que ele tem que se comunicar, e ele tem que se comunicar. Daí eu fui percebendo, e ele tá falando, não, mas eu tô falando, e eles estão num conflito, assim, de semanas. E aí eu descobri, no fim da conversa, que ela quer, não é que ela quer que ele se comunique, ela quer que ele se comunique exatamente do jeito que ela acha que é o ideal. E aí eu percebi isso na hora que ela falou assim, porque eu mandei uma mensagem para ele, falando assim, assim, assado, e ele respondeu que ele respondia depois. Ele falou que respondia depois. Aí eu falei, tá, tudo bem. Continuamos a conversa, e ela falou assim, e ele tinha que ter falado isso, isso e isso, vamos conversar agora. Aí eu falei, ele tinha? E aí eu percebi que todo o conflito que ela está gerando no relacionamento está baseado em algo que ela idealizou na cabeça dela. Da forma como ela entendeu nos filmes de Hollywood que os homens apaixonados devem se comunicar com as pessoas, né, que eles amam e assim por diante. E a gente faz isso o tempo inteiro. Né? A gente vive fazendo isso. Idealizando e esperando que as pessoas façam e ajam e reajam do jeito que a gente quer, porque nós estamos no centro do controle das coisas. Então, essa questão da idolatria de nós mesmos é o maior, é o que mais prejudica os nossos relacionamentos saudáveis e a gente poder ter resoluções de conflitos que de fato busquem a resolução. Aí seguindo, para a gente também não passar muito, tem uma listinha de pontos, eu vou ler Colossenses 3, do 12 ao 14. Alguém pode ler para mim, por favor? Colossenses 3, do 12 ao 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Uhum. Aqui, Paulo dá mais algumas ferramentas, né? Muitas ferramentas para a gente aprender a se relacionar de forma bíblica, né? Então, eu tenho alguns pontos aqui que eu vou citar um pouquinho mais rápido para a gente poder ir para a quarta ferramenta. Então, ele coloca aqui compaixão e misericórdia. O que é compaixão? É aquela empatia piedosa de você conseguir se colocar no lugar do outro, né? É uma ideia de você olhar para o outro e conseguir se colocar no lugar dele, sentir a dor do outro. E essa questão na resolução de conflitos, ela é fundamental para você poder falar a verdade em amor, como a Silvana colocou assim, colocar o amor em ação, né? Bondade. Bondade é fazer o bem, né? E mostrar misericórdia, mesmo que as pessoas não mereçam. A gente pensa muitas vezes em ser bom com quem é bom com a gente. Mas a Bíblia diz, né, que isso qualquer um faz. O crente faz diferente. O crente faz bondade com aquele que faz, inclusive, o mal para ele. Humildade. Humildade, nem preciso, né, falar muito, é o que a gente tem falado todos os encontros, né? Que é reconhecer que tudo vem de Deus. Reconhecer que você não é digno de nada, merecedor de nada. Muitas vezes a gente, num conflito, a gente se acha numa posição melhor, a gente se acha melhor que a outra pessoa, porque a pessoa fez algo que eu jamais faria. Mas você esquece das coisas que você é capaz de fazer.
E até mesmo essa ideia de eu jamais faria, você só não faria, não por obra sua, não por capacidade sua, mas pela obra do Espírito Santo. Então o mérito é do Senhor, não você, né? Então a humildade em reconhecer que todo o mérito é do Senhor e tudo que você tem é capaz de fazer é só por Ele. Mansidão, que foi algo que a gente citou bastante aqui, vocês mesmos citaram, né? E é interessante que a mansidão, às vezes, ela é confundida com fraqueza, né? Ou com uma característica muito feminina, coisa de mulher, né? E não é. Jesus foi chamado de manso. Jesus é manso. Então, gente, os homens também devem ser mansos, firmes, porém mansos. Paciência. Paciência é algo que a gente tem. Inclusive tem uma piadinha, né, que as pessoas falam, não pede paciência que Deus vai te dar oportunidades dessa paciência ser testada. E a paciência, ela tem a ver com essa questão de você ser ofendido ou de coisas ruins acontecerem diversas vezes, várias vezes, e você permanecer manso ou permanecer tranquilo, né, digamos assim. Então, a paciência está ligada a essa ideia da repetição da questão, né, e você conseguir ser paciente é você passar por diversas vezes por uma questão, ou às vezes uma ofensa com a mesma pessoa, ou por situações adversas, e você não ficar amargurado, irado, sentir vingança e você ter uma habilidade de lidar com essas situações adversas, né? Uma pessoa impaciente, a gente sabe que é uma pessoa que não pode ter nada fora do lugar que ela já vira a mesa, né? A tolerância é aquilo que também está ligado a Bíblia mesmo já presume essa questão de que você vai ser irritado diversas vezes. Quando a gente vai para o texto clássico lá sobre perdão, 70 vezes 7, a Bíblia já presume que você vai ser irritado ou tirado do sério diversas vezes, mais de uma vez. E a tolerância está muito ligada a isso, né? A você suportar, essa habilidade, né, de suportar, buscar a paz no seu dia a dia. O perdão ensinado por Cristo, né? As pessoas não só nos aborrecem, né, mas elas cometem contra nós pecados o tempo inteiro, né? Então o perdão, ele para nós é inegociável, né? Ele é algo que faz parte da vida do crente, exatamente porque nós ofendemos a Deus o tempo inteiro e nós fomos perdoados para salvação, né? Mesmo na nossa pecaminosidade contínua, a gente buscando a santificação e ainda assim pecando, falhando, o nosso perdão é para salvação, então nós não temos nem por que não perdoarmos as outras pessoas. E por último é o amor, né, que é o centro de tudo isso, é o que vai dirigir toda essa questão dos relacionamentos e resolução de conflitos e comunicação saudável e compaixão e afins, é o amor pelo outro, é o amor pelo próximo. Se a gente for lembrar, né, o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Então, quando a gente ama o outro como nós amamos a nós mesmos, como a gente falou aqui, a gente sempre está no centro, né? A gente geralmente está no centro do nosso trono, né? Do reino de nós mesmos. A gente precisa aprender a amar o outro, né? Quando a Bíblia fala que a gente precisa considerar outras pessoas acima de nós, né? Isso está muito ligado à forma como a gente vai também se relacionar com elas e fazer o bem para elas. A gente olha para o outro com amor, em amor e amando-os, assim como nós amamos a nós. Vou indo para o último ponto, já. A última ferramenta que a gente já citou aqui, ela é bem parecida com o que a gente
está tratando até então. Voltamos para Efésios 4. E aí eu vou ler o 31 e o 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. E aqui Paulo faz aquela mesma jogada, né, de falar, não façam isso, mas façam isso, para ninguém ter dúvida do que precisa ser feito e de como um cristão precisa agir. Então, esse haja e não, o último ponto é o haja e não reaja. Você agir em amor, você agir colocando o outro em primeiro lugar, você agir em busca da paz, não precisa ser uma reação às ações negativas das outras pessoas, né? A gente precisa aprender a ser benigno, a ser compassivo. A gente precisa aprender a estar prontos a perdoar, né? Então, isso tudo tem que fazer parte das nossas ações diárias. Não é sempre, se o outro fizer, eu faço. Se o outro for bom, é você. Se a situação permitir, eu vou agir dessa maneira. Se for agredido, talvez eu vou perdoar, vou pensar, vamos ver. E, na verdade, não. Essas ações todas que estão aqui em Efésios e como a gente lê em Gálatas, o fruto do Espírito, elas têm que ser ações do nosso dia a dia, tem que partir de nós. A bondade tem que partir de nós. Um coração aberto para o perdão tem que partir de nós. Especialmente para mulheres, um coração disposto à submissão. Para os homens, um coração disposto à liderança, em amor. Isso tem que ser parte do nosso dia a dia, né? Do nosso caráter, né? Então a gente não precisa ficar parado esperando situações para que a gente, talvez se for bom, se a situação for favorável, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ter testemunho de Cristo. Na verdade, a gente tem formas de buscar oportunidades de sermos essas pessoas, né? De sermos benignos, bondosos, pacientes, tolerantes, mansos, né? A mansidão faz parte do nosso caráter cristão, né? Isso é uma mensagem para os nervosinhos, eu sou uma delas, né? E a gente se revestir desse caráter. Então, se a gente viu coisas aqui, né, nessa conversa, eu mesmo estou me lembrando de várias, porque até o Timóteo falou, tá sendo bom a sua fala aqui para a gente discutir. Eu estudo, aí eu fico assim, gente, com que cara que eu falo um negócio desse aqui, que eu não estou fazendo? E aí eu tenho que repensar, e tem sido uma oportunidade muito boa para mim, muito grande, assim, de rever muitas coisas com as quais eu venho lutando a vida inteira, e preciso continuar lutando. E esse último ponto é muito importante para a gente pegar tudo isso que a gente ouviu e não ficar pensando assim, quando surgir uma oportunidade, quando tiver um conflito, aí eu vou aplicar o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu li aqui. Na verdade, não. Na verdade, você já tem que esperar que o conflito é iminente, gente. A gente está no mundo caído. E aí você já está preparado, você já está revestido desse caráter propenso e que busca a paz o tempo inteiro, né? E a paz bíblica, né? Uma paz que vai resolver conflitos e não aquela paz falsa que o mundo prega, que não fala nada, cada um no seu quadrado. Isso é falso, gente. Isso não rola. Não existe neutralidade, né, em situações assim. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Eu vou falar sem levantar a mão. Ademir já levantou. Pode falar, Ademir. Então, Paola, aqui a gente já estava vendo aqui, em Mateus 24, o princípio das dores, né? Uhum.
Lá no versículo 12 do Mateus 24, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente vê que os dias são maus mesmo, né? E nós cremos que Cristo realmente, pelas profecias que Jesus deixou, que Cristo cada dia está mais perto de voltar. Então o que cabe a nós é a perseverança, igual você falou aí mesmo, e pedir misericórdia para Deus, né? Porque nós sentimos que a terra está angustiada. Teve acho que uns 5 anos atrás, ou 6, não sei, o pastor Donizete, ele comparou a terra com uma panela de pressão. Aí ele falou: essa panela de pressão está querendo explodir. Eu acredito hoje que já explodiu, né? Porque você vê que ninguém tem paciência com ninguém. É difícil mesmo se você é fechado no trânsito, você fica bravo. A pessoa me fechou no trânsito, até eu fico bravo. Mas tento me conter. Se eu fecho o outro, é perigoso até uma encrenca, uma briga, mesmo você sem querer. Lógico que você não vai fechar o outro para querer, para provocar um acidente, você vai se envolver numa batida, você pode machucar alguém. Ninguém vai querer fazer isso, né? Quando você faz isso, alguma coisa ocorreu, ou por culpa de um motoqueiro, um terceiro, não sei qual que é, mas ninguém vai provocar um acidente por querer. Mas a gente fica nervoso com a pessoa que fechou a gente, ou a gente fecha alguém, a pessoa também fica nervosa, não tem paciência, isso é no trânsito. Mas no dia a dia, na fila do mercado, hoje não tem tanta fila no banco, né? Porque hoje usa muito a internet. Mas em qualquer tipo de fila, até para a minha esposa que trabalha aí com a vacinação, até nas filas da vacinação, né? Eu não quero essa vacina, eu quero a vacina X. E surgem discussões, o amor se esfriou realmente, a pessoa não está mais agradecida, a pessoa mais resmunga, mais reclama. Então, eu estou achando cada dia mais a terra dessa panela de pressão já, bem dizer, explodida, né? Não sei a sua opinião sobre isso, mas eu acredito que essa panela realmente explodiu. Aí eu vou deixar para o Timóteo, que é um assunto mais escatológico. Mas sim, a gente está no mundo assim. É óbvio, a gente, no que couber a nós, é óbvio, a gente vai fazer o melhor, o máximo que couber a cada um de nós para viver num mundo melhor, óbvio, né? Mas a gente já sabe o que a Bíblia diz sobre isso. E cada novidade, que nem agora saiu a propaganda do Burger King, com crianças falando sobre o LGBT, nem sei quantas siglas tem, e parece que o mundo está acabando, né? Ai, nunca vi isso, que horror. Gente, sempre teve. E a tendência é ficar mais complicado ainda. E isso dentro dos relacionamentos também, né? Hoje, a questão do divórcio como chama? Incompatibilidade de gênios, né? As pessoas casam já pensando em separar. Até crentes, já vi cristãos nesse sentido, sabe? Vou casar, se não der certo, não deu, paciência. Isso que gente, e tá cada vez mais na moda, né? E assim por diante. Você ia falar, Timóteo? Eu ia dizer que essas circunstâncias, seja nas filas aí, diversas, no isolamento em casa, no trânsito, no relacionamento conjugal ou na ausência dele, os problemas, né, como a vacina e assim por diante, ou a falta dela, só revela o que está no nosso coração, que é egoísta, né, que é arrogante, e com o tempo, né, de diversas maneiras isso se manifesta. Em determinados momentos parece que se intensifica e os efeitos do pecado continuam, né? Então, por isso que é necessário, mais do que o deixar de falar palavras torpes, é falar palavras que edifiquem e transmitam graça. E esses exemplos que o nosso irmão Diácono Ademir citou só evidenciam como a realidade que nos cerca necessita dessa graça do Evangelho, né? Por isso que o crente não deve se confundir, né? Fazer comentários, seja quais forem, que se misturem com os outros, né? Que até um descrente faz. Não, temos o Evangelho, né?
Temos o que dizer para transmitir graça, edificar e dar esperança, e o uso das palavras tem que ir nesse caminho. Então, só esse comentário. A escatologia deixa para outro dia. Sim. A Akis, eu acho que ia falar alguma coisa também. É rapidinho. É que desde que eu tô lá em João Pessoa, eu tenho minhas tias, uma galera católica, eles querem usar aquela palavra assim, silencie, né? O silenciar como sabedoria, né? Mas a gente viu que não aqui, né? Que tem que se revestir, se encher do Espírito Santo e não se comportar como tolo. É um desafio constante, é uma luta diária, né? E que Deus nos dê graça. É como a Paola fala, a gente acaba de aprender, aí aparecem os desafios e aí dá os deslizes, né? Mas graças a Deus que existe o perdão. E assim, e a gente pede a Deus também, né, para pôr guarda na língua. E é uma luta, mas a gente consegue com a graça de Deus. Ele que consegue pra gente, né? A gente foi humilde o suficiente para pedir para ele agir. E a nossa parte é buscá-lo, né? Amém, só isso. Exatamente isso, ó. Eu até fecharia aqui já. É exatamente essa questão. A gente ter humildade para confessar e se arrepender quando a gente falhar, em todos esses pontos, porque a gente vai falhar, vai continuar falhando, né? E sempre buscar graça para recomeçar. Né? A oportunidade em relacionamento a gente tem todo dia, né? Para quem é casado, para quem tem filho, para quem não na igreja, com amigos, no trabalho, a gente vai ter oportunidades diárias, né? De aplicar a graça na nossa fala. Né? E isso inclui a nossa comunicação virtual também, né? No que a gente posta, no que a gente mensagens que a gente manda. Então, tudo isso mostra o nosso caráter e quem de fato a gente serve. Né? Esse é um ponto bem importante. O Chico, quer falar? Oi, sou eu, a Érica. Eu estava comentando com o Chico que quando a gente fala dessa questão desses frutos do Espírito, dessa virtude que cada cristão deve ter, eu acho que no meio da igreja, no meio dos nossos irmãos, então, é um pouco mais fácil de lidar. Por quê? Porque ambos estão buscando a santidade. Então é mais fácil. Agora, você ser o único no trabalho, na escola, numa vida secular, é um desafio, assim, tremendo. Eu sinto uma carga, né? Eu falo do meu ambiente de trabalho, todos aqui sabem, né, das lutas que eu venho vivendo, mas como é difícil você exercer essas virtudes, né, no meio aonde ninguém está preocupado com a santidade. Né? Então aí é você fazer a diferença, ser aquele pontinho de luz naquela escuridão. Né? Só um comentário. Qual é o seu nome? Desculpa. Érica. Élida? Érica. Ah, Érica, desculpa. Érica, isso é bem interessante mesmo. A gente precisa lembrar desses do caráter evangelista, né, que a gente tem no mundo, né, no nosso caráter evangelista, né, da forma como a gente age, se comunica. Você falou uma coisa que é interessante de pensar, de que na igreja é mais fácil, em certos aspectos, mas a questão na igreja é que exatamente porque a gente espera que seja mais fácil, que quando o conflito vem, a frustração é maior. Então, as pessoas se decepcionam muito quando os conflitos acontecem dentro da igreja. Então, e aí tem, né, os braços, né? Ai, quando vem da liderança, quando vem de pessoas que você achava que era santa e não são. Então, tem essas duas questões
que a gente precisa aprender a lidar. Lembrar que dentro da igreja somos todos pecadores, né? E estamos todos tentando, né? E lutando para buscar essa santificação, né? E que fora da igreja você é a luz, como você mesmo disse, né? Você é luz ali naquele lugar, né? Então, de fato, não é tão simples, né? Mas Deus dá graça e dá força para a gente brilhar, né? No mundo, né? Para a gente poder ter luz nas trevas mesmo. A gente tem que pedir para Ele, falar: olha, Deus, eu não consigo, não vai dar aqui, então o Senhor vem na frente, porque olha, é difícil. Queria deixar aqui um versículo, 2 na verdade, já para a gente caminhar para o fim. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês fiquem à vontade. Que é Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas maus do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eu comecei lendo esse versículo, né? A gente começou no comecinho falando dele, e aí agora, com toda essa bagagem que a gente conversou, a gente lê de novo para entender que o nosso coração é de fato uma fábrica de ídolos, né? E a gente precisa, né, falar aquilo que está o que está de fato no nosso coração. Então, a gente começa toda essa batalha que a gente travou nesses 4 encontros de dentro para fora. Não fiquem focados no falar em si, sem antes avaliar o próprio coração, sem antes tratar o próprio coração. A humildade é a base para tudo isso. Quando a gente aprender a se humilhar diante de Deus, a gente consegue entender a importância da graça no nosso falar, né? E aí Colossenses 4,6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, esse tempero, né, da gente saber, como até a Atla falou, a gente tem falado, né, dessa sabedoria de, às vezes, sim, a gente tem que silenciar, às vezes a gente tem que falar, às vezes a gente tem que ser mais doce, às vezes a gente tem que ser duro. Então, é esse tempero, né? Como a gente sabe que tempero aqui cada um gosta de um jeito, é muito particular, a comunicação exige isso da gente também, né? De como a Axa vai receber se eu falar alguma coisa para ela, como o Ademir vai receber se eu falar a mesma coisa para ele. Eu preciso aprender a lidar, né, com as diferentes pessoas, com as diferentes circunstâncias, com as diferentes situações, pedindo que o Espírito Santo nos direcione, nos guie, mas entendendo a importância das palavras. A gente não pode mais falar se preocupando só conosco. É o meu jeito de falar, eu falo assim, eu quero isso, eu quero que a pessoa reaja dessa forma, eu quero conseguir tal coisa. Acabou, agora a gente fala pensando no outro e na necessidade do outro, e especialmente buscando a paz para a edificação do reino. Acabei. Pode falar. Érica? Então, sou eu. É rapidinho. Eu prometo ser rápido. Eu acho que o que você falou agora no final é essencial. É saber lidar com cada tipo de pessoa. Às vezes uma fala que eu falo com uma pessoa, ela entende, interpreta de um jeito, ou que seja uma brincadeira ou uma fala, né? E aí eu falo para outra pessoa, a outra pessoa leva para um outro lado, né? Eu acho que saber lidar com tipos diferentes de pessoas. Porque vamos falar do âmbito cristão. Dentro da igreja, daqui do Parque Seleto, uma igreja tão pequena,
né? A gente vê igrejas maiores aí, a gente tem personalidades diferentes. A gente tem pessoas com quem a gente pode brincar, pode falar algumas coisas, mas tem outras que você pensa, acho que é melhor não, né? Você tem até medo do que vem por aí, né? Mas por conta de, eu acredito de que de saber da gente saber lidar com a pessoa, né? Porque cada um é diferente, ninguém é igual, né? Eu acho que isso a gente também tem que ter maturidade para saber lidar com isso, com as palavras, né? Exatamente. Exatamente. Alguém tem mais uma pergunta, colocação? Dizem que a inteligência emocional é você não reagir aos insultos, né? E só a humildade em graça que vai... Eu não sei se você... Eu vou falar um negócio meio nada a ver aqui, mas aquele seriado Back Blinds é muito falado, né, Paola, assim, para dar exemplos de como reagir, né? Tem umas coisas que batem, mas assim, se você não tiver o Espírito Santo também e como você falou assim, um caráter evangelístico de ganhar aquela alma, também não adianta, né? Só sabedoria humana, né? Mas a humildade realmente, assim, e esse negócio de você lidar com cada pessoa, primeiro você tem que observar o ambiente, né? Isso faz parte do ficar calado, né? Observar muito antes de falar e tal. Eu tenho essa dificuldade, mas assim, eu tenho aprendido que é uma arte, é uma bênção, enfim, só isso. Eu não conheço a série que você citou. É um cara que eles têm um chapéu com um negócio de... Ai, meu Deus, a arma deles é uma lâmina no chapéuzinho. Ele tem um olho bem bonito azul, o líder lá. Ele se comporta bem nas reações dele, né? E fica calado muito tempo, assim. E os inimigos são bem da pesada, né? Entendi, vou procurar. Fiquei curiosa. Tá. Mas sim, é o que as pessoas chamam de inteligência emocional, né? São títulos que as pessoas do mundo buscam, porque a Bíblia não vai funcionar, assim, os termos bíblicos não vão funcionar para elas, né? Não faz muito sentido, né? Então a psicologia responde muitas dessas questões, mas basicamente o que a gente falou aqui, inteligência emocional, né? Aos olhos do mundo. Só que a gente sabe que a gente não tem essa capacidade em nós, a gente sabe que a gente precisa mesmo do Espírito Santo, né? Porque mesmo uma pessoa que pareça assim, super sábia, se ela não tem o Espírito Santo, provavelmente suas motivações estão tortas, né? São motivações, às vezes, egoístas, né? Então, só o Espírito Santo mesmo que capacita a gente a fazer de forma que agrade a Deus, né? Paulo, é igual assim esses coaches de hoje em dia que eles ensinam a gente a fazer um monte de coisa, mas a gente sabe que a vida real deles, eles não conseguem. Então, assim, é só da dependência do Senhor mesmo para a gente superar todas essas pecaminosidades que habitam em nós, né? Só a graça mesmo. Porque eu achei interessante o que a Érica falou, assim, é fácil conviver, né? Ainda bem que o culto, ainda bem assim, desculpa a palavra, o culto só dura no máximo 2 horas. Você imagina todos os irmãos ali, a gente ficar uma semaninha juntos, todos os irmãos, 24 horas. Só a misericórdia de Deus, irmãos, é aquele negócio de comer 1 quilo de sal com uma pessoa que você vai saber quem ela é. Então, assim, é sempre dependendo da graça do Pai. Se fizesse um reality show com os crentes, hein, acho que o Ibope ia ser tremendo, hein? Misericórdia, viu? Já nos imaginamos. Eu achei muito fundo, mas você agora, então, meu Deus.
Ô, Jesus. A gente ia ter que orar muito. Talvez a gente orasse muito, viu, nesse reality. Aí era muito joelho no chão também. Olha, aqui o Chico falou que sairia na primeira semana. Ele ia pro paredão. A salinha do pastor ia ficar lotada. A gente ia parar era na salinha, não era paredão, não. Ia ser salinha todo dia. Coitado do pastor. Tem muito trabalho. Érica, eu, você e a Adel no mesmo programa não ia prestar, não. Até minha esposa resolveu falar. Tá vendo? Tem forma quando fala, mexeu com todo mundo. As palavras estão bem temperadas agora, né? Bem... Com sal, uma pimentinha também de leve, que é bom, né, Del? Uma pimentinha lá da Bahia. Mas, meus irmãos, como nós vimos aqui, não dá para exigir uma comunicação bíblica de alguém que não é convertido. Dependemos da graça de Deus, do Espírito Santo. Não é o nosso temperamento ou a inteligência ou todo o seu potencial numa mentalidade de coaching, né, que é só encorajado, mas é a transformação do coração, que é operado pela palavra de Deus. E isso, né, não para num reality que dura um tempo também, ainda que mais que um culto. Mas a nossa realidade que nos cerca, nós somos constantemente exortados pela palavra de Deus a nos portarmos com sabedoria no tempo da nossa peregrinação, falando sobre a esperança que há em nós, com palavras que transmitam graça, sabedoria de Deus e promovam edificação e transformação de vidas, né? Então, o nosso desejo, oração, nesse sentido, né? Depois de tudo que nós conversamos, esse tempo agradável, e não vejam como uma repreensão aqui desse finalzinho, né? Que bom que estão todos à vontade, comentários aqui, brincadeiras fraternas, respeitosas, mas pensem que a cada dia, no uso das nossas palavras, que não sejamos omissos, que usemos com sabedoria, e mais do que um esforço para evidenciar algum tipo de temperamento, que seja cada vez mais natural em nós evidenciarmos o caráter de Cristo, né? Seja no meio do contexto da igreja, da nossa família, ou mesmo nas trevas aí, ainda que sejamos a única luz no ambiente em que nós estamos. E para isso precisamos, né, rogar que Deus nos transforme o coração e que as palavras manifestem isso, né? E que o uso das palavras não seja pisar em ovos, mas que seja uma sabedoria que atinja o alvo, transmitindo graça, falando a verdade em amor e gerando aí uma transformação do próprio evangelho em outros corações. Louvamos a Deus por esses momentos, Paola, pela sua vida, Deus continue a usá-la. Eu comentei em alguns momentos com a Paola, em conversas fora do nosso momento de aula, que tem vindo de encontro às necessidades nossas, né, de irmãos mais especificamente, e isso não é que eu estou passando informação privilegiado para Paola, né? É o ensino bíblico que pelo Espírito ele fala aos nossos corações dentro da nossa própria realidade e necessidade. Como a Paola já disse, a gente pode continuar tratando disso, se a Bíblia fala do início ao fim, né? O restante da vida, até que Cristo venha e que amadureçamos biblicamente e no uso da nossa comunicação. Vamos orar, agradecer a Deus pelo tempo que tivemos, já agradecer a Paola pelo tempo conosco, e eu peço a você, Paola, que ore para encerrar assim nossa aula dessa noite também, este curso aí tão proveitoso que tivemos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça derramada sobre nós, e especialmente pela tua palavra, Senhor, que é viva e fala aos nossos corações, fala
as nossas necessidades, Senhor, e através dela nós nos relacionamos contigo, Senhor. O Senhor começa nos dando o maior exemplo, Senhor, o como o Senhor fala conosco em amor, como o Senhor nos exorta, o Senhor nos ensina, como o Senhor nos corrige, como o Senhor declara seu amor por nós, não só em palavras, mas também em ações. Pai, nos ajuda a olhar para o Senhor com muita gratidão, para podermos agir em relação a outras pessoas, nos nossos relacionamentos, da mesma maneira, Pai, assim como Cristo agiu, Senhor, de maneira altruísta, de maneira sacrificial, que a gente aprenda, Senhor, a abrir mão dos nossos desejos e vontades, Pai, para servir ao Senhor, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é vão, Pai. Eu peço em nome de Jesus por essa igreja, muito obrigada pelo prazer de poder conhecer a cada um aqui, de poder ministrar a Tua palavra a cada um. Obrigada, Senhor, pela vida do Timóteo, Senhor, que tem liderado esses irmãos. Eu peço que o Senhor o abençoe sua casa, sua família. Agradeço por mais um ano de vida do Isaac, Senhor, também. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida dele, Senhor, Adelaide, e dessa igreja, Senhor, de cada família aqui representada, Senhor, que essas palavras que nós aprendemos e vimos aqui sobre uma comunicação melhor, uma comunicação bíblica, Senhor, abençoe cada lar, cada família, cada um aqui pessoalmente, Senhor, para que a gente possa aprender a lidar com os conflitos, com as outras pessoas, com as diferenças, com as fraquezas uns dos outros, Pai, que nós possamos crescer em unidade, em amor, e que nós possamos, Pai, ser bênção na vida uns dos outros, transmitindo graça através daquilo que falamos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.